Durante séculos, a humanidade tem se esforçado para entender os enigmas do cosmos, tentando encontrar explicações para os fenômenos que acontecem além da nossa visão. No entanto, nada, absolutamente nada, nos preparou para o que o telescópio espacial James Webb revelou recentemente. O que ele capturou são imagens de um universo que desafiam todas as leis físicas que acreditávamos ser imutáveis. Galáxias que não deveriam existir. Planetas impossíveis que desafiam a lógica da física e da astrofísica. E o mais intrigante de tudo, um planeta que, à primeira vista, não tem razão para estar ali, mas está. Isso não é exagero, tampouco ficção científica. É a realidade nua e crua que está atônita e congelando as mentes dos cientistas ao redor do mundo. Porque se o que o James Webb captou realmente for preciso, então tudo o que pensávamos saber sobre a origem do universo está completamente errado. As mais recentes observações do telescópio, além de serem as mais detalhadas de todas, são também as mais perturbadoras. Em uma das galáxias mais densas e distantes, o cúmulo de Abell 2744, os astrônomos detectaram estruturas organizadas de formas que parecem violar a lógica de alinhamentos e formações. Pontos de luz dispostos em sequência e formas geométricas que até então eram inimagináveis. O mais interessante é que essas anomalias não são isoladas. Elas se repetem em diversas imagens capturadas pelo Webb, de outras regiões do céu profundo. Quando olhamos ainda mais para longe, mais estranhas as descobertas se tornam. Em uma recente imagem, o James Webb capturou diretamente a imagem de um exoplaneta conhecido como HIT 65426b, um mundo que desafia absolutamente todas as regras da astronomia moderna. Este planeta tem uma massa 7 vezes superior à de Júpiter e está localizado a uma distância surpreendente, 3 vezes maior que a distância entre o Sol e Netuno. Para piorar a situação, ele orbita uma estrela que tem uma idade de apenas 15 a 20 milhões de anos, o que é incrivelmente jovem para um sistema planetário. O mais intrigante de tudo é que este planeta não deveria sequer existir. Não há disco protoplanetário visível na região e nem condições astrofísicas que poderiam ter permitido sua formação ali. Mas apesar disso, ele está lá, girando em torno de uma estrela extremamente jovem, com temperaturas em torno de 1000 graus Celsius. Esse é um mistério que deixou os astrônomos perplexos, e muitos se perguntam se estamos observando os vestígios de um sistema estelar que existia antes do atual. Um dos achados mais impactantes foi a imagem do que é chamado de Anel de Einstein perfeito. Trata-se de uma rara distorção gravitacional, onde a luz de uma galáxia distante se curva ao passar por outra galáxia mais próxima, formando um círculo quase perfeito. Este anel é tão simétrico e exato que deixou a comunidade científica completamente atônita. Ele foi formado pela luz da galáxia J418, localizada a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância. A precisão do alinhamento das duas galáxias é tão extraordinária que o resultado é um círculo quase matematicamente perfeito. Isso não apenas demonstra a deformação do espaço-tempo, como previsto pela teoria da relatividade de Einstein, mas também nos faz pensar que talvez exista uma ordem mais profunda e oculta no universo, um tipo de simetria que ainda não compreendemos completamente. Mas o que realmente está deixando os cientistas atônitos é a descoberta de galáxias massivas que parecem ter se formado muito mais rápido do que seria possível de acordo com as teorias atuais. Essas galáxias, que antes acreditávamos levariam bilhões de anos para se formar, estão aparecendo apenas 180 milhões de anos após o suposto Big Bang. De acordo com a teoria inflacionária, isso é completamente impossível. Essas galáxias deveriam ser pequenas, caóticas e formadas de maneira desorganizada. Porém, o que o James Webb observou são estruturas grandes, bem formadas e brilhantes, do tamanho da nossa Via Láctea. Alguns cientistas já estão se arriscando a dizer, sem rodeios, que a teoria do Big Bang está em crise. E o que está mais deixando os pesquisadores preocupados é que isso pode ser apenas a ponta do iceberg. Outro grande pilar da cosmologia,
a teoria da matéria escura, também está sendo questionada. A matéria escura, que supostamente compõe 85% de toda a massa do universo, sempre foi a explicação para muitos mistérios cosmológicos. Mas agora, com as descobertas do James Webb, estamos começando a duvidar dessa teoria. Ao observar a rotação de algumas galáxias e como sua massa se distribui, o telescópio observou comportamentos que desafiam as explicações atuais. Isso reacendeu antigas teorias como a da gravidade modificada, conhecida como MOND, que sugere que talvez não exista matéria escura, mas sim que as fórmulas e modelos que usamos estão errados. Se isso for confirmado, pode ser um dos maiores erros da história da física. Ainda mais surpreendente, um grupo de físicos quânticos está agora propondo uma ideia que, embora intrigante, é profundamente desconcertante. O universo pode ter uma memória, baseando-se em padrões repetitivos observados em galáxias que estão separadas por vastas distâncias. Alguns cientistas acreditam que a estrutura do universo não é aleatória, como pensávamos, mas que ele pode estar lembrando configurações do passado. E se o que estamos observando agora forem apenas os ecos de um universo que já existiu, colapsou e renasceu? Esta teoria, chamada de cosmologia cíclica, sugere que o Big Bang não foi o início, mas apenas um dos muitos ciclos de renascimento do cosmos. À medida que o James Webb observa galáxias ainda mais distantes, imagens recentes revelaram padrões geométricos repetidos em várias regiões do espaço, como se houvesse marcas ou sinais que se repetem em escalas imensas. Essas formações não são idênticas, mas possuem padrões geométricos muito similares. O que levanta a questão: estamos vendo coincidências ou há uma simetria natural em ação? Ou será que estamos diante de algo muito mais misterioso? Talvez uma forma de comunicação cósmica de uma civilização avançada que deixou sinais ocultos no tecido do universo? E se a vida inteligente não só existiu antes de nós, mas também teve um papel na formação do cosmos que conhecemos? A última teoria a ganhar força é ainda mais perturbadora. Ela sugere que estamos nos aproximando de uma grande transição cósmica. Segundo essa hipótese, o universo não é estático e nem estável. Ele passa por transformações drásticas ao longo do tempo, que alteram suas leis físicas, a estrutura do espaço-tempo e até mesmo a forma como percebemos a realidade. O James Webb pode estar captando os primeiros sinais de que estamos à beira de uma dessas transformações que afetarão tudo, desde a energia das partículas até a forma como o próprio espaço se expande. Não será uma explosão catastrófica, mas uma mudança silenciosa e invisível para nós. Em outro grande achado, uma equipe de astrofísicos descobriu uma misteriosa emissão rítmica, originária da distante constelação de Fornax. Essa emissão não corresponde a nenhum fenômeno astrofísico conhecido, como rádio ou luz visível. A frequência da variação é precisa, constante e repetitiva, como se alguém ou algo estivesse tentando enviar uma mensagem através do espaço-tempo. Embora os pesquisadores se mostrem cautelosos em sugerir que essa emissão seja de origem inteligente, alguns não podem deixar de reconhecer que nunca vimos nada parecido antes. E se não estamos sozinhos no universo? O James Webb poderia ter captado a primeira evidência de inteligência extraterrestre. Estamos diante de uma nova era de descobertas, onde as fronteiras entre o conhecido e o desconhecido estão se desfazendo. O que antes parecia um simples estudo do universo, agora se tornou uma jornada assustadora em direção a um novo entendimento do cosmos.